CNN ontem, 4 da tarde, né, velho? Para Centrão, Flávio errou ao anunciar a candidatura sem diálogo com os partidos. Diálogo? Diálogo pra quê? Pra falar o quê? Falar o quê? Pra escolher o timing? Pra tentar demovê-lo da ideia? Pra tentar convencer da pessoa? Qual o erro? Sabe qual é o erro? O erro são os números que estão sendo apresentados para o Brasil. Aqui, ó. Esse é o erro do Flávio. O erro do Flávio foi amar demais. Quest, primeiro turno, Lula lidera e Flávio é o segundo em todos os cenários. A T1 tem 13%, Tarcísio 10%. Não dá, né? Qual o recado que passa, gente? O recado que passa é o seguinte, ô Centrão, desculpa, a gente não precisa de vocês, sabe? A gente vai estar no segundo turno com ou sem vocês. Agora a gente quer vocês por perto, porque é estrutura, é tempo de TV, é campanha, sabe? A gente vai precisar de uma base para governar. Os números que a direita espera ter, né, sei lá, 120 deputados no PL não é suficiente para eleger o presidente da casa. E o Flávio precisa de 308 deputados para aprovar uma PREC, 49 senadores, talvez até 54 senadores, né, para fazer outro tipo de coisa. Então a gente vai precisar, pô, vamos sentar, vamos conversar. Mas o erro é esse, pô. A candidatura do Flávio demoliu os sonhos da Faria Lima, os sonhos do Centrão, dos democratas, dos radicais de centro. Escolha livre. Aí vem a Globo. Lula avança contra governadores, ou seja, os governadores estão cada vez mais distantes do Lula, menos competitivos, e vê vantagem reduzir para o Flávio. Isso em comparação à pesquisa anterior do mês de agosto. A candidatura do Flávio Bolsonaro mal começou e já está estreitando a diferença com Lula. Como é que vai estar Lula até ano que vem? Será que o governo, no ano seguinte, né, no ano de 2026, de eleição, vai conseguir se manter, né, na corda bamba, sem nenhum tipo de desgaste? Olha o estado de São Paulo, sem luz, por conta da Enel. Tarcísio e o Ricardo Nunes cobrando que o governo faça alguma coisa e o governo fica empurrando para os outros. Acho que pode ter muito desgaste aí pro Lula, viu? Fora o próprio crescimento da candidatura do Flávio. Estadão. Flávio Bolsonaro leva vantagem sobre Tarcísio e outros nomes de direita no primeiro turno de Quest, né? Eu estou chocado. Quem poderia imaginar que Flávio tem mais força do que essa turma? E o Globo diz, né? A campanha apenas começou. Flávio já lidera a oposição, mesmo tendo consigo a rejeição do capitão, que será destruída quando o eleitor médio conhecer melhor. E tá conhecendo, eu tenho imagens pra falar sobre o eleitor médio. Coisas positivas. Eu falei ontem por alto, mas eu sou aquela pessoa, vocês me conhecem. Eu odeio falar algo e não poder provar o que eu tô falando. Então eu já vou provar. Tarcísio deve apoiar, mesmo que com cara feia, urgentemente, né? Risco grande de perder a unanimidade de São Paulo. Pois é, o Tarcísio devia se empenhar um pouco mais. Flávio Bolsonaro tem mais apoio entre bolsonaristas do que Tarcísio. Por que será, né? É incrível isso, né? Por que será, né, bicho? Por que será? Não dá, gente. O Flávio errou. Errou do quê? O que é que ele errou? Errou em nada. Ele só acabou. Bicho, foram 3 anos de perseguição. 2023, 2024, 2025 contra Bolsonaro. Pra tentar extorquir Bolsonaro a apoiar o candidato da Faria Lima. E o Bolsonaro deu pra trás e falou, não, eu não vou indicar o candidato de vocês. Eu vou manter a direita no rumo que a gente começou lá atrás. Ele vai continuar batendo de frente com toda essa estrutura podre que tá aí. Deu errado. Tudo o que fizeram contra Bolsonaro e deu errado. De todas as manchetes, essa é a minha favorita. Aqui é a nota em texto do que foi uma análise do Gerson Camarote na Globo News, que eu mostro a análise do Camarote pra vocês. Está ali, ó. Pesquisa Quest cai como bomba no Centrão. Por fortalecer Flávio Bolsonaro e esvaziar o Cadeirudo. Nem a Globo, gente, conseguiu esconder. Nem a Globo conseguiu esconder. Aí temos aqui. Globo conseguiu esconder. Aí temos aqui. Inclusive deu um jeito, que eu acho que agora até mesmo o vídeo com barulho vai ser bem captado pelo microfone. Me segura agora. Mas tá ali, né? Camarote. Pesquisa eleitoral cai como bomba para quem preferia que Tarcísio fosse candidato à presidência. Vamos ouvi-lo, esse grande analista. Para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, que Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque não ia ter apoio. As pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Dos candidatos da direita, é o que tem mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa Senado de hoje, o coloca no segundo turno. É verdade que se tiver uma pulverização de candidaturas nesse campo da direita, com Ratinho Júnior, com Caiado, outras candidaturas, isso força o segundo turno e aí vê durante a campanha se a rejeição, que eu vou falar daqui a pouco, acaba ajudando a alguma dessas candidaturas. Mas
ela já tem um efeito imediato, que é imobilizar o esvaziamento da candidatura de Tarcísio, essa pesquisa. Por que isso? Porque como é que Tarcísio vai disputar com Flávio Bolsonaro? Até pela lealdade que ele diz ter e tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele vai sair numa disputa com carimbo de que não está apoiando o nome do Bolsonaro? E essa candidatura do Flávio, ela se consolida mais. Essa é a avaliação, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, diante dessa pesquisa. Porque até aqui, nessas últimas semanas, quando foi lançada a candidatura, houve um ataque especulativo muito grande do Centrão e até mesmo de setores do mercado, que faziam ataques à candidatura do Flávio para ver se a alternativa, ou seja, não tem apoio do Centrão, não tem apoio do establishment, não tem apoio de ninguém, e mais Tarcísio teria todos esses apoios. E mesmo assim, Bolsonaro está mantendo a candidatura. Com essa pesquisa, fica mais fácil o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mas que está falando com o filho toda semana. Então, isso consolida. Agora, o revés para o Flávio, ele já vem com toda a rejeição do Bolsonaro. Então, vem pacote completo, rejeição na casa dos 60%. Vem com rejeição, que isso, aquilo, outro. Vamos falar sobre... A gente vai falar sobre rejeição. A gente vai falar sobre rejeição. Aguenta aí um tiquinho. Flávio é o principal nome da direita em 2026 pela visibilidade. Isso era a coisa mais óbvia do mundo, né? O sobrenome Bolsonaro, irmão. Pode falar o que for. É o candidato Bolsonaro. É o candidato que tem os votos. Tava tão claro desde o início. Eu não consigo nem compreender porque a gente perdeu tanto tempo nessa discussão. Na verdade, eu entendo, né? Porque o povo não queria largar o osso por nada. Falando da visibilidade, tá falando sobre a questão que ele tem o sobrenome Bolsonaro. É o indicado de Bolsonaro. É o cara que tem os votos. Então, por óbvio, o Flávio iria ter muito destaque, né, junto ao eleitorado. Só que, para além do destaque junto ao eleitorado, tem um fenômeno maravilhoso. Etsuki resume aqui. Vocês repararam que faz 15 dias que a imprensa gira quase exclusivamente em torno de Flávio Bolsonaro. Só se fala dele 15 dias. E os outros? Estão por aí, testando a temperatura, né? Falando em off, soltando balões de ensaio, esperando o movimento de Bolsonaro para não queimarem mais fichas antes da hora. Estão escondidinhos ou citados por fontes próximas, aguardando o momento em que falar não custe mais do que ficar calado. Flávio, gostem ou não, quebrou o ritmo confortável que muitos atores políticos preferem. Ele é o herdeiro político lançado antes do script tradicional que mexeu em todo o tabuleiro. Aí vem a Herédia, na mesma linha. Flávio é mais forte que o esperado. E para falar mais forte que o esperado, temos que falar do Roda Viva. Quando a gente fala de Ricardo Nunes, vai fazer muito sentido essa parte, é mais forte do que o esperado. A gente não é porque a gente fala assim, né? Acho que a gente acredita no que a gente diz, mas o povo às vezes fica sendo de fora e talvez a gente às vezes até se questione, né? Será que a gente não tá forçando a barra, passando muito pano pra Bolsonaro? Mas eu até já adianto um pouco. No Roda Viva, que o Ricardo Nunes falou que tá apoiando o Flávio. Mas o pessoal, mas o Bolsonaro tem coisa, mas ele foi preso, mas ele ficou dando a golpe, mas ele continua preso, ele vai estar preso no ano que vem. É outro momento. Assim, eles não aceitam o fato que Bolsonaro não perde apoio junto à população. Desde 2023, do 8 de janeiro, como eles massificaram, não que agora acabou, que agora é o fim de Bolsonaro, que o 8 de janeiro agora não vai, aí continuou. Não, porque agora teve busca e apreensão, continuou. Não, porque é o CID, continuou. Não, porque isso continuou. Não, porque agora tem o plano do PL verde e amarelo, não continuou. Nada desgastava a imagem de Bolsonaro como segue sem desgastar. Então não tá mais forte porque não pode falar. Eles realmente acreditavam que iriam conseguir destruir o bolsonarismo. Deu errado. 3 anos destruindo o país, fomentando ódio. Eles racharam a sociedade. E eu acho que com muitas pessoas é um ponto de não retorno. Tem algumas pessoas que, rapaz, nem precisar de ouro, eu conversaria. Pra começar pelo... Porque não precisa nem falar o nome, né? Não dá, bicho. Mas simplesmente não dá. Mas enfim, para além da força, que tá muito mais do que o esperado, o que é que a Herédia disse? Que é o meu ponto do camarote, que o pessoal agora vai querer massificar. Não, e a rejeição, bicho, a rejeição é muito alta. A rejeição. Foi bem, vamos falar de rejeição. Fonseca fala assim, ó, a rejeição de Flávio está no teto. Ele importou do pai. A de Tarcísio está no piso, ainda desconhecido. Centrão sabe fazer as contas e abraçará o Flávio. O Flávio está no ponto, gente, que a rejeição dele não vai aumentar. O Flávio, ele tá gerando um efeito, eu comentei com vocês ontem, que é o seguinte, até mesmo entre bolsonaristas, as pessoas estão começando a ficar surpresas com o Flávio, porque o Flávio nunca foi de falar, nunca foi de ficar dando muita entrevista. Sempre que falava, um negócio assim muito institucional. Nunca agiu como político do executivo, que é diferente. Senado é uma coisa que é muito similar à Câmara, que é similar às assembleias estaduais, porque é o legislativo, você está em busca de um nicho de voto. Mas o executivo, que é aquele cara, que é líder, que tem que falar para todo mundo, é diferente. Tem que realmente guiar. Aí você fala, cara, ele vem demonstrando uma capacidade que
Sabe, você vê, sabe, ele tá se equilibrando de um jeito que tá bacana. Mas mantenha isso na cabeça. Chegaremos lá. Antes de falar um pouco mais sobre essa rejeição do Flávio, sobre óticas diferentes, relembrar e viver. O Luiz Cláudio colocou aqui uma imagem das eleições de 2018. Em dezembro de 2017, Bolsonaro tinha entre 17% e 19% das intenções de voto. Agora, no mesmo período, Flávio Bolsonaro já tem 26%. Flávio partiu de um patamar elevado e, com os apoios que ainda receberá, crescerá de forma sólida e sua rejeição diminuirá. Lula liderando e Bolsonaro sempre ali em segundo e vários nomes com rejeições muito menores. Muito menores. Mas vamos lá. Começando pela direita mesmo. Direita bolsonarista. Isso que não precisa nem falar, né? Mas ela fez uma confissão ontem, falando assim, ó. Confissão e encerrar, hein? Eu saí de PQP, bicho. Se um dia eu tiver que fazer campanha pro Flávio, meu Deus do céu, vai ser duro. Tava com essa imagem. E aí o tempo tá passando, né? E ela, pra agora, bora Flávio. Bora Flávio. O cara está surpreendendo. Mas é claro que Bolsonaro sempre será o único, né? Mas tá surpreendendo. Aí, olha o que o Anderson disse. Esse é mais interessante ainda, ó. Eu também não gostava do Flávio. E por incrível que pareça, a desgraça da Globo conseguiu fazer a minha cabeça. E que o Flávio era o da rachadinha, que a mansão teria sido paga, sendo que foi financiada. Aí eu fui pesquisar sobre, supostamente, né, os 51 imóveis da família. Lembra daquela denúncia, né? E vi que a casa do Bolsonaro, por exemplo, foi vendida para o familiar, e um tempo depois do familiar, a pessoa vender, né, o Bolsonaro acabou comprando de volta. E aí foi contado todas essas vendas para chegar no número de 51. E tem casa de ex-cunhado que Bolsonaro nem sabe onde mora e tá tudo contabilizado na família e sempre jogando para cima, né, da questão do Flávio ter uma mansão. Eu olhava o Flávio como se eu estivesse vendo o Renan Calheiros. Hoje, já consigo olhar o Flávio como olho o Jordi, olho o Mário Frias, pessoas leais a Bolsonaro e pessoas para quem eu faço campanha até de madrugada. Qual era o primeiro nome que vinha na cabeça? Se não fosse o Jair candidato, Eduardo. Não queria nem pensar na possibilidade do Flávio. Não tinha nada contra ele, mas eu tinha o meu coração e surpreendendo. E a gente tá falando de rejeição, né? Aí volta a plaquinha. Estamos há 15 dias sem polêmicas. O Lula, quando abre a boca, é treta. O Flávio, quando abre a boca, todo mundo tá ficando surpreso. Mas aqui é a direita bolsonarista. Vamos aqui agora mudar para a isentosfera de verdade, né? O Steve Bannon, vez ou outra, aparece aqui, perfil realmente isentão, terceira via, apoiador do voto nulo. Ele ainda diz que irá anular o voto, mas, mesmo falando que vai anular o voto, você tem uma discussão aqui curiosa. Ele começa falando o seguinte, ó, eu critico bastante, mas tenho que ser justo também. Flávio seria muito melhor que o pai, irmãos, ou que um Pablo Marçal como presidente. Aí um perfil chamado Futuro Esposo da Michelle, ex-BBB, sei lá, qual é o... ex-B, tá ali, né? Não sei qual é o nome completo. Enfim, e começou. Aí tá ali o Vitor Garcia, que é um cara de esquerda, do mercado de esquerda assumido, lulista. Já é velho de política, esqueçam Tarcísio, Ratinho ou qualquer outro. O nome de Flávio será batido por meses, vocês vão se acostumar, vão aceitar, e a direita e a centro-direita no final irão apoiar. O Centrão, depois de muitos jantares, vai apoiar. O mercado vai dizer, veja só, se ele montar uma boa equipe, os centrões vão dizer, né? Só voto por ser contra o PT. Tudo isso com a sensação de que agora unidos vão derrotar o PT e quando perder a eleição a máquina de destruição de reputações for ligada, a direita vai perder de forma mais a máquina em 2022. Aí ele dá um resultado diferente, tudo bem. Aí o Banana diz, né? Eu vou anular. Nunca mais voto 13 na minha vida, nem algum Bolsonaro. Mas ele começa falando, né? Tem que ser justo com o Flávio. Ele vem mostrando uma postura um pouco diferente. E aí já aparece gente que anulou lá atrás, né? O Dr. McCoy dizendo, ó, eu já fiz da última vez, né? Anular o voto. Talvez eu não faça isso agora de novo. Aí você pega a direita frouxonarista. Os superconservadores que acham que Bolsonaro não foi louco o suficiente, né? Aí você tem aqui o Giovanni. O Giovanni é tipo o namorado do Silvio Grimaldo, o Tobias Panqueca. Eles fazem troca-troca. Aí tá ali, ó. Assisti a entrevista de Flávio no Ratinho, centrado, demonstrando humildade, se afastando do radicalismo e da soberba do irmão Eduardo. Se ele criticar abertamente os EVs, os fanáticos do bolsonarismo, Kim Paim, dentre outros, ele pode recuperar a direita que pensa, eles, né? Que faz a direita troca-troca. Esse daí conhece de perto a caatinga da bundinha do Silvio Grimaldo. Eita, rapaz, esse daí conhece o cheiro, viu? Aí tá o Edson comentando. Agora que o Flávio colocou pá de cal nas dúvidas da viabilidade da candidatura dele, reaparece a direita insuportável com sua série de categorias de exigências para o candidato prestar aos olhos de quem até ontem só estava